Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus. Vamos terminar agora então esse importante estudo, Carta aos Romanos, lição número 13. Aplicações para a vida da igreja. Que especial esse tema, é fechar o estudo com chave de ouro. Isso aqui não é um mérito do programa Educação Cristã Continuada, não. Isso aqui é o mérito da Bíblia. Isso é mérito do Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo ao escrever carta aos Romanos. Então, nós estamos estudando em especial hoje os capítulos 15 e 16 da carta de Romanos. Então, Paulo termina o estudo, Paulo termina a carta, a sua preocupação com o ensino, com a doutrina, para que o povo aprendesse a palavra de Deus. Ele encerra o livro, então, com esse tema, aplicações para a vida da igreja. Então, vamos ao texto áureo, encontra-se em Romanos, no capítulo 15 e no versículo número 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. A palavra, ela nos diz tudo. Romanos, capítulo 15 e versículo número 13. Verdade prática, ela nos ensina: ninguém faz a obra de Deus sozinho, precisamos de apoio mútuo. E Paulo quer passar essa mensagem ao encerrar a carta aos Romanos, em especial nos capítulos 15 e 16, o que nós vamos estudar hoje em aplicações para a igreja, na lição número 13. A leitura bíblica encontra-se em Romanos, no capítulo 15, no versículo 10 até o 13. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que extraordinário! Muito especial as aplicações para a vida da igreja. Olha, acompanha comigo o esboço da lição, o que nós vamos aprender, o nosso plano de voo. Eu gosto de chamar de plano de voo porque é como nós vamos voar hoje aqui nas asas do Espírito para aprender mais de Deus. O esboço da lição, o nosso plano de voo, tópico número 1, unidade gera maturidade. Agradando aos outros, a unidade glorifica a Deus, gentios e judeus unidos. Vamos aprender isso no tópico 1. No tópico número 2, transparência pastoral, ricos em esperança, relatório missionário e planos para o futuro. No tópico 3, para encerrar não somente a lição, mas para encerrar o trimestre, honra aos colaboradores, saudações fraternas, um cuidado com os hereges, é uma aplicação direta aqui, cuidado com os hereges, e palavras finais. Termina então o trimestre, termina então o capítulo 16 de Romanos, e nesse trimestre nós tivemos a oportunidade de estudar capítulo a capítulo, versículo a versículo, um panorama completo desta importante e valorosa carta, e eu creio que você aprendeu muito, porque eu recebo a confirmação do Espírito, porque eu aprendi muito nesse trimestre, e esta é a nossa escola dominical, e juntos nós encerramos esse trimestre hoje, mas juntos também, no próximo final de semana, nós começamos um novo trimestre. Muito bem, vamos à aula, propriamente dito. A unidade, ela gera a maturidade. Perceba que no mundo comum, se tratar, por exemplo, uma empresa, se tratar de um governo, sempre há os servos. E os servos sempre têm por questão lógica, sendo assalariados, ou se pegar num tempo mais antigo, até trabalho escravo, tem como finalidade servir o seu líder. Tem como finalidade agradar o seu líder, seja por um trabalho assalariado, ou seja, por qualquer que seja a prática comum. No entanto, na Bíblia, isso é o inverso.
o nosso propósito não é de ser servidos, mas é de servir. Então, não é o nosso propósito que somente que o mais fraco sirva o mais forte. Pelo contrário, na Bíblia, o mais forte deve servir o mais fraco. Na vida comum, na vida secular, da forma que o mundo vive, é comum que os fracos se esforcem para agradar os fortes. Só que na Bíblia, no mundo cristão, a palavra que nós vivemos, e Paulo está encerrando aqui esse estudo na Carta aos Romanos, nos ensinando justamente isso, que os fortes devem se esforçar para agradar os fracos. Nós tivemos uma lição específica tratando sobre esse assunto, falando de fortes e fracos. E aqui Paulo já traz aqui a cereja do bolo, trazendo para encerrar e para consolidar o estudo. Vale trazer um pouquinho do que nós já vimos antes, que o forte, ele tem como responsabilidade, tem como missão a aceitação incondicional do mais fraco. O mais forte, quando entra em batalhas teológicas, entra com as suas próprias convicções, combatendo as convicções dos mais fracos, acaba ferindo e acaba separando ele do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Então, o mais forte, por ser mais forte e por ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do céu, do Pai das luzes, esse mais forte, então, ele tem como responsabilidade a aceitação incondicional. Nós precisamos aceitar o pecador como ele é e como ele está. Ao longo do tempo, durante a sua jornada, ele vai aprender. Ao longo da sua maturidade cristã, as suas próprias convicções serão totalmente excluídas. É o que Paulo diz também em outra carta, que diz assim, tudo que eu considerava antes como muito valor, hoje eu considero como esterco, considero como cocô. Não tem valor nenhum para mim isso. Coisas que para mim eram muito importantes, hoje não tem significado nenhum. Isso porque quando era um momento que ele era fraco, foi crescendo, foi se aperfeiçoando e se tornou mais forte. Nós que conhecemos a Bíblia, nós que vamos na escola dominical, nós que estamos aprendendo a Carta aos Romanos, nós temos que usar dessa inteligência espiritual, conhecida como fruto do Espírito Santo, de receber os irmãos, receber o povo de Deus e fazer exatamente como Cristo nos ensinou. Não tem como. O próprio Cristo nos disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Poxa, se Cristo é a nossa referência de força, se Cristo é o mais forte, não veio para ser servido, mas veio para servir, então você, meu querido irmão, deve sair desse pedestal feito de caixinha de fósforo, esse pedestal de vidro, frágil, fácil de quebrar, desça logo, porque você foi chamado para servir. Você foi chamado para agradar os outros e não os outros para agradar você. É nesse tom que Paulo termina, então, começa a desenrolar para terminar a carta dos Romanos, dizendo que nós precisamos que esta unidade, ela glorifica a Deus. O corpo de Cristo precisa estar unidos e quando o corpo de Cristo está unido, ele glorifica a Deus. Traz também uma referência aqui a judeus e gentios, judeus que creram no Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente e necessário Salvador, assim como os gentios que também creram no Senhor, todos fazem parte deste corpo. O corpo de Cristo é glorificado com a união da igreja. Fique ligado e a gente já volta com o próximo bloco.